um pouco do histórico, mas antes disso, esse desenho, antes que alguém me pergunte o que diabos é o sistema instrumentado de segurança, né? Vou fazer até uma pergunta. Quem nunca ouviu falar nesse termo SIS, nesse acrônimo? SIS, Sistema Instrumentado de Segurança. Todo mundo já ouviu? Não, nunca ouviu falar. Os demais já ouviram. Segunda pergunta. Quem já usou ou precisou consultar essa norma para alguma atividade, tenha sido de projeto, tenha sido durante o ciclo de vida que a gente vai falar aqui, durante a operação, manutenção de algum sistema? Então, meia dúzia já precisou. Se nós tivermos aqui umas 50, 60 pessoas, nós estamos falando de 10% que já precisou consultar essa norma, né? Então é muito pouco, considerando que todos que estão aqui provavelmente trabalham ligado ao mercado industrial, né? Então, nós vamos ver lá no final, aí eu já faço um pequeno spoiler, de que o grande benefício que a gente tem é que agora nós temos uma norma brasileira, em português. Parece, né, nos tempos de hoje, é muito simples dizer isso, porque dificilmente alguém aqui não precisou, de alguma forma, de ler algum documento em inglês, né? Mas daí a ter a facilidade de ler e de ter um suporte para tirar alguma dúvida, para saber a melhor forma de utilizar, com a norma brasileira vai ser muito melhor. Então, esse desenho aqui, que é um desenho que eu sempre utilizo para esquematizar a ideia do conceito, né? Tem aqui um outro nome, FIS, né? A sorte do SIS é que, em inglês, né, é Safety Instrument System. Em português é Sistema Instrumentário de Segurança. Então, SS vale tanto para o inglês como para o português, né? Mas, no caso da FIS, né, algumas organizações mantêm, né, a utilização do termo em inglês, que é o SF, SIF, né, que é Safety Instrument Function, mas no português fica FIS, né, Função Instrumentada de Segurança. Eu uso muito em inglês, que quando eu quero botar no plural, eu digo SIFs, né? E no português fica ruim, né? Fish, né? Fica um pouco estranho. Mas, basicamente, para dizer o seguinte, que um sistema instrumentado de segurança, de uma forma bem macro, é um conjunto formado por diversas funções instrumentadas de segurança que tem alguma semelhança com malha de controle, né? Mas não é malha de controle. Tá? E isso, muitas vezes, é extremamente difícil de você explicar, convencer e fazer usar, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui desse histórico, né? Veja, as primeiras ideias ligadas a uma necessidade de você ter uma norma ligada à utilização de funções de segurança em sistemas computadorizados, nasce nessa década de 80 do século passado, que foi uma década, não sei se todos vocês sabem, uma década mais trágica do que o normal, tá? Marcada por acidentes gravíssimos, né? O pior de todos, se é assim que a gente pode dizer, mas tendo como referência o número de mortes, aconteceu em 1984, em dezembro de 84, que foi em Bhopal, né? Recomendo, quem quiser, pode ir no YouTube da vida e ver um vídeo da National Geographic. Tem vários, mas tem um que é muito interessante, que mostra a quantidade de problemas, né, que
acabou redundando no acidente, né? Só numa noite morreram quase 3.000 pessoas, e ao longo dos anos seguintes e décadas, mais alguns outros milhares por conta de sequelas advindas desse acidente. Mas não foi só esse, não. Teve um acidente gravíssimo que aconteceu no México no mesmo ano, e que ficou ofuscado pelo de Bhopal, mas foi um acidente gravíssimo. Teve acidente em 87, na Piper One, lá no Mar do Norte. Morreram quase 200 pessoas. E por que esses acidentes acontecem? Porque segurança fica, comparado com os resultados que você tem dentro das organizações sempre buscando, fica sempre relegado a um segundo plano. Tá? Ou quase sempre. Ou passam a ter alguma importância, uma importância um pouco maior, quando alguma coisa grave acontece. E aí dói no bolso. Dói no bolso da organização, e aí se para e pensa e preciso fazer alguma coisa. Então, foi justamente nesse período aqui, nessa década de 80, que começam a surgir algumas publicações. Essa aqui foi a primeira, né? Lá no Reino Unido, né? Repare qual a ideia aqui, ó. Sistemas eletrônicos programáveis em aplicações relacionadas à segurança, 1988. Que eu tenho notícia, acho que esse foi a primeira publicação ligada a apresentar, vamos dizer assim, requisitos que precisariam ser seguidos no projeto de um sistema computadorizado. Tá? Aí tem, a DIN também publica, essa aqui eu não lembro exatamente, não, tenho aqui depois o nome, se eu não me engano. Mas ela traz o quê? Traz também requisitos que precisam ser levados em consideração na utilização de sistemas de controle, né? E assim vai, vamos dizer, tendo uma profusão de publicações. Em 96, a ISA, ela publica, né, a ISA S8401, né, que a gente acaba lendo um pouco, né, vai lendo um pouquinho. Na verdade, salvo engano, o chairman do comitê que desenvolveu essa norma aqui, esse padrão aqui, a S8401, ele já tinha a visão de que precisava-se ter uma amplitude mais global, né? Porque a ISA, ela é lá nos Estados Unidos, né? E ele vai ser, salvo engano, o chairman da própria IEC 61508, que nasce alguns anos depois. Tá? Tem também uma publicação importante da AISH, né, em 97, né, que trata... Eu estou na dúvida aqui desse ano, mas, enfim, o importante... AISH é o quê? Instituto Americano de Engenheiros Químicos, né? Engenheiros Químicos. Então, ela publica aqui, Guidelines for Safe Automation of Chemical Process. Por quê? Porque é uma das primeiras organizações industriais, os segmentos industriais que padeceram de graves acidentes, os primeiros foi a indústria química, né? Então, tem essa publicação. Depois, em 97, a nossa Petrobras, ela publica a N2595. Eu coloquei aqui atualmente na revisão D, mas está sob júdice. Eu estou na dúvida. Tá? Eu uso bastante essa norma, independente de não ser Petrobras. Tá? Ela é em português, né? Isso é uma vantagem, e ela traz muitos requisitos importantes, não apenas ligados ao projeto, mas também instalação dos sistemas, né? Então, ela é muito importante também, né? E, finalmente, em 98, nasce a IEC 61508, né? Que aí você já vai ter uma amplitude internacional ligada ao tema, né? Ou seja, a necessidade de você ter requisitos bem
definidos para que você possa incorporar esses requisitos no projeto dos sistemas de segurança. Tá? Então, aqui é a cara da N2595, né? Quando eu peguei aqui, ela estava na revisão D, então tenho essa daqui, que é 2015, eu não sei se 2015 para cá houve alguma atualização, mas, enfim. E aqui, ó, uma linha histórica, né? Então, como eu comentei, você tem a norma DIN 19250, aqui, ó, Control Technology Fundamental Safety Aspects to be considered for measure and control equipment. E aí vem outras, tem a 84, como eu já comentei para vocês, a 508, né? E em 2003 é lançada a 511, né? Mas o que é 508, o que é 511? Né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Em termos de Brasil, o que eu pude verificar é que em 2009 foi criado esse grupo de trabalho, né, para sistemas instrumentados de segurança, visando justamente se almejando ter uma norma brasileira, né? Então, tem o engenheiro da Petrobras, o Ronaldo Magalhães, tem o Vitor Finkel, que é um profissional extremamente conhecido no mercado industrial, ele começa a fazer essa tradução junto com a equipe. Mas até esse momento, e a gente pode dizer que, não quer dizer que hoje nós não tenhamos a mesma situação. Nós temos o quê? Temos empresas que já têm uma maturidade no assunto, algumas empresas, a gente pode citar algumas, se a gente quiser citar, que já tem uma maturidade, que tem uma norma baseada na IEC, né? E que determina que para seus projetos ela precisa ser levada em consideração, né? Mas tem também algumas empresas multinacionais, essas trazem, né, as suas referências, essas referências, elas com certeza são mandatórias, né? Precisam ser consideradas também, né? Mas como é que funciona? Então, nesse momento, é que você tem a criação, né, do projeto, né? Então, toda vez que você tem como objetivo, né, criar uma norma brasileira baseada numa norma internacional, então você, na verdade, é criado um projeto e esse projeto passa por uma tradução, então por isso que eu coloquei aqui, tradução do Vitor Finkel, e ele é submetido a uma consulta pública, né? O que é isso? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é essa consulta pública, para a gente entender como funciona, porque, com certeza, né, vocês trabalham com algumas normas, que são normas brasileiras, que também passaram por esse processo, né? Por exemplo, a IEC 60079, de atmosferas explosivas. Você tem um capítulo dela traduzido, passou por um processo similar. Atmosferas explosivas, todo mundo aqui sabe o que é e, com certeza, já acessou essa norma. Então, para essa norma que lida, né, com os sistemas instrumentados de segurança, que traz todos os requisitos que devem ser seguidos, né? Então, nada melhor do que nós temos ela agora como uma norma brasileira, né? E depois que passa pela consulta pública, e a gente vai ver exatamente na hora que nós formos tratar sobre consulta pública, você tem a condição, né, de partir para a sua publicação, que foi o que aconteceu agora em março. Tá? Então, primeiro nasceu aquela norma ali, ó, a 508, né? E ela é como se fosse uma norma guarda-chuva, né? É uma norma a partir da qual outras normas surgiram, né? Então, a 61511 é uma derivada, né, da 61508. A 61508, ela é o seguinte, ó, vamos supor, a gente tem aqui alguns fornecedores, alguns fabricantes, né, ou representantes de uma empresa que tem um portfólio, né,
de instrumentos, né, de atuadores, enfim. Aí diga assim, eu vou agora vender isso para aplicações de segurança. Eu vou chegar para uma organização, vou entrar lá no vendor list e meus instrumentos vão ser utilizados. Fácil, né? Não, não é assim que funciona. Para ser utilizado numa aplicação de segurança, você tem que ter um instrumento certificado. Então, essa norma aqui, EC 61508, é justamente aplicada para fabricantes, fornecedores de soluções que queiram ter o seu portfólio, o seu instrumento, o seu equipamento, podendo ser utilizado em aplicações de segurança, né? E aí você tem que cumprir todos os requisitos previstos para obter essa certificação, e aí essa certificação, se a gente for falar aqui em detalhes, aí é outra história, porque algumas vão ser passíveis para se utilizar numa determinada aplicação, até um determinado nível de integridade e segurança, outras não. Então, você tem a 61511, que vai ser a norma que a gente está lidando aqui, que está tratando. Essa norma aqui é para quem? É para os usuários, projetistas, né, dos sistemas instrumentados de segurança. É todo mundo que pode projetar? Não. É todo mundo que pode programar um sistema instrumentado de segurança? Não. Então, e aí você tem outras derivações, tem essa que é para a área de máquinas, eu tenho essa daqui, que toda vez que eu leio, eu lembro da briga que eu tive com a minha mulher, né, 61513, porque eu quase fui trabalhar lá no campus lá da USP, no projeto do reator nuclear brasileiro. Quase. O comandante me ligou para eu ir e tal. Minha mulher queria ir para São Paulo, porque ela é de Minas, ficava mais próximo para ir, mas eu não queria morar em São Paulo. Eu disse, não quero. Aí acabei não indo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com essa norma aqui direto. Estava tudo certo, aí eu resolvi ir para a UFBA. Troquei isso aqui pela UFBA. E aí fico feliz, estou feliz de estar, porque eu adoro dar aula, adoro estar na frente dos jovens, né, entregando um pouco da vida profissional que a gente tem aí há bastante tempo, né? Então, a gente tem essas normas aqui que derivam da 508. Lembrando que nós estamos com foco nessa que virou, parte dela, uma norma brasileira, tá? Então, aqui é só para mostrar que na 511, parte 1, lá de 2003, que eu acabei depois me certificando, né, nessa 511, e aqui eu estudei, foi essa versão aqui de 2003, né? E essa aqui é a relação, eu acabei de mostrar, falar para vocês, ó, IEC 61508, Manufacturers and Suppliers of Devices. Então, para você fornecer, como eu comentei, uma solução para uma aplicação de segurança, né, você tem que ter... É só a 508 que certifica? Não. Mas a maioria, sim. E aqui, ó, 511, ó, usuários integradores projetistas de CIS, né? Então, está aqui essa relação, que é uma relação importante para conhecer. E esse, para mim, é o enorme conceito que é trazido na IEC 61511. Esse ciclo de vida de segurança funcional, né? Isso aqui é muito importante. Isso teria que reger todo e qualquer projeto no ambiente industrial. Mas nem sempre é assim, né? Esse ciclo de vida que está aqui previsto, falando de uma maneira rápida, está dizendo o seguinte: para eu fazer um projeto e uma implementação de qualquer solução ligada à segurança, antes eu tenho que fazer análise de riscos, eu tenho que identificar quais são os perigos do meu processo, eu tenho que fazer análise de riscos e saber a criticidade desses cenários de risco. Esse tinha que ser o caminho normal. E aí, quando você, uma vez identifica e analisa
a partir daí você consegue alocar, né, as funções de segurança em o que a gente chama de camadas de proteção ou barreiras de segurança, e algumas dessas camadas podem ser implementadas usando um sistema instrumental de segurança, então você tem condição de partir para o projeto. Agora, o que você costuma ver é o projeto... Não estou dizendo que todo mundo faz isso, não. Tem empresas que são maduras e trabalham dessa maneira. Identifica-se falhas, identifica-se, mas isso teria que ser mandatório. E aí, ó, a gente tem aqui um documento-chave para o sistema instrumental de segurança, que é o SRS. Eu não vou perguntar quem já ouviu falar sobre isso. Quem nunca ouviu falar sobre o que é SRS? Só um? Pô, bacana. SRS é o Safety Requirement Specifications, ou seja, especificação de requisitos de segurança. É a Bíblia que diz como que você tem que projetar o seu sistema instrumental de segurança. Então, uma vez que você projeta tanto o seu sistema como outras medidas, né, de redução de risco, porque você vai conviver sempre com risco, não tem para onde correr. Todo processo tem um risco que é inerente a ele, alguns mais, outros menos. Mas você tem que conviver com eles. Então, você tem que criar condições para chegar todo dia na sua organização e se sentir confortável, né? Se sentir, ter a convicção de que existem barreiras que estão reduzindo esse risco. E aí, eu falo isso durante essa terceira etapa aqui de operação, que é a operação e manutenção, onde você tem que dar a atenção devida, porque tem um parâmetro, né, de confiabilidade, né, que diz o seguinte, né, confiabilidade, ela é máxima quando você está no T igual a 0. Quando o tempo sai do 0, a confiabilidade começa a cair, né? Você passa a ter a redução dessa confiabilidade. Na prática, significa o quê? Que quando você faz os cálculos aqui da sua função, que está cumprindo, sua função instrumentada de segurança, que está cumprindo a missão de reduzir um risco, a partir do momento que você entra em operação, o que ela está lhe entregando em termos de nível de integridade de segurança já não é mais o mesmo, já começou a cair um pouco. É para isso, e é por isso, que você tem, minimamente, todo intertravamento, fala o nome mais bonito que todo mundo conhece, todo intertravamento. Né? Eu tenho falado função instrumental de segurança, aí eu falo agora intertravamento, sendo que tem que ser intertravamento de segurança, né? Tem que, de tempos em tempos, quem trabalha com manutenção aqui? Pronto. De tempos em tempos, tem que abrir lá o seu sistema informatizado de manutenção, ou ele vai lhe chamar a atenção que tem que fazer uma intervenção, tem que fazer um teste que a gente chama de proof test, porque quando você faz o proof test, o que é que você está fazendo, na verdade? Você está recuperando a disponibilidade do seu intertravamento, da sua função instrumental de segurança. Por quê? Porque a confiabilidade, ela vai... A indisponibilidade vai aumentando. É por isso que tem que ser feito isso. Ah, mas não dá para eu parar porque o gerente de operação não deixou. Quantas vezes acontece isso? Porque se você parar, você deixa de produzir. Né? Então, e o sistema instrumental de segurança, ele nada mais é do que uma camada de proteção. Né? Você tem aqui esse conceito que a gente chama de casca de cebola, né? Você tem aqui, ó, projeto do processo, tem camadas preventivas, ou seja, camadas que vão evitar que um evento indesejado se materialize, né? Exatamente isso que eu estou falando, porque o evento,
A materialização é nada mais, nada menos que a concretização de uma probabilidade. É só isso. Então, você tem camadas que vão prevenir, né? Tem camadas que vão mitigar. O que é que significa isso? Já aconteceu. Agora é diminuir a velocidade do ventilador. Entenderam o recado? Diminuir a velocidade, porque o problema pode ficar maior. E tem ainda as camadas aqui, ó, de resposta à emergência de planta, resposta da emergência à comunidade, porque muitos dos eventos que a gente não deseja que ocorram acabam atingindo a comunidade. O maior que nós tivemos no passado recente, a gente viu que foi lá em Brumadinho, um evento catastrófico. Morreram centenas de pessoas, gerou um impacto ambiental enorme, né? E ainda deu um enorme prejuízo à empresa, né? Então, o sistema instrumental de segurança, que é o foco dessa norma brasileira, é uma camada de proteção, né? E ele é formado, por isso que eu disse lá no início, lembra uma malha de controle, mas não é uma malha de controle. Malha de controle vai rodar num sistema de controle, falando no mundo ideal, né? O mundo ideal, o mundo que a gente briga bastante para que sempre se repita. Malha de controle, você projeta e você programa ela, configura ela dentro de um sistema de controle. O sistema instrumental de segurança, composto, lembrando lá daquela imagem do início, por várias funções instrumentadas de segurança, vários intertravamentos de segurança, vai rodar num sistema instrumentado de segurança. Ele vai ter elemento iniciador? Vai, que é, por exemplo, pode ser um transmissor. O Logic Solver, não é aquele CLP comum. O elemento final. Qual é a grande diferença? É que todos esses componentes aqui, eles são certificados para aplicação. Tem certificação, nos atendo à IEC 61508. Tem certificação para trabalhar em aplicações de segurança, né? E aí, ó, eu trago essa imagem de um autor que eu tenho um maior respeito, o Goblin, né? O Goblin, ele tem várias publicações. Oi? Não. Ele tem várias publicações e eu gosto muito dessa imagem aqui. Essa imagem traz justamente o que se deve buscar de forma incessante, né? Que é o quê? Segregar sistemas, segregar o que é sistema instrumental de segurança do que é controle, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, um reator, né? O BPCS, né, é o nosso sistema de controle, né? O Basic Process Control System. E você tem nesse reator alguns instrumentos, eu imagino que todo mundo aqui conhece um pouquinho da norma ISO, e aqui está bem esquematizado só. Então, temos um transmissor de pressão, 2 de temperatura, mandando um sinal aqui para um módulo de entrada, e aqui você tem uma saída que vai para uma válvula de controle com diafragma, e ele está fazendo o quê? Uma modulação da entrada de produto aqui no reator. Mas suponhamos que por algum problema você tenha uma perda do controle dessa reação, né? Então, aqui você tem outra instrumentação, repare que não é a mesma, né? Até inclusive com a redundância aqui de pressão, tem uma de temperatura, mandando para um outro sistema, que é um sistema instrumentado de segurança, que está com um dupla shutoff aqui, né, em série, para dizer o seguinte, ó, independente aqui do que você está mandando abrir ou fechar, se você falhar, eu vou mandar interromper a entrada de produto para minorar o problema da reação, que está descontrolada. E aí, eu gosto demais dessa imagem, que é uma imagem que
trata justamente disso que eu estou trazendo para vocês, né? Para quem não conhece, para quem conhece, só para reforçar, da necessidade de sempre se pensar objetivamente na segregação. É possível segregar sempre? Quando você faz uma planta nova, é mais fácil, né? Uma planta nova você já pode projetar pensando nessa segregação. Mas, se você tem plantas existentes, esse processo de transição, se tiver esse objetivo de fazer a segregação, é um processo lento. Né? Porque custa. Mas eu garanto a vocês, investir na segurança é mais barato que pagar o preço depois. Tá? Sempre. E aí, um outro conceito, né, que eu estou falando aqui, nível de integridade e segurança. Eu já falei mais de uma vez esse termo. Porque se eu falasse CIO, de repente não... Pô, o que é isso? Então, o nível de integridade e segurança é isso aqui. Veja, essa tabela que eu estou mostrando é uma tabelinha, né, extraída lá da IEC e que diz respeito ao regime de baixa demanda. Não precisa a gente entrar nesse contexto, mas é só para dizer o seguinte, para mostrar que existe uma relação, né, importante entre esse nível de integridade e segurança com o risco. Quando você faz aquela análise de risco que eu mostrei lá para vocês no ciclo de vida e chega à conclusão que o requisito que você precisa entregar é CIO1, você está dizendo que é um risco menor. Se o 4 a gente nem chega a utilizar no nosso segmento. O CIO 4 vamos dizer, é um nível de risco que na indústria nuclear, por exemplo, ele está presente. Mas no nosso segmento, quando alguém chega a essa situação, é melhor reprojetar seu negócio, porque está demais o que está sendo alcançado. Tá? Então, é só para dizer que você tem uma definição, né, desses níveis de integridade e segurança e que eles vão retratar que requisitos de segurança precisam ser entregues em função do risco do seu cenário que foi analisado lá na sua fase de análise, tá certo? Dentro do seu ciclo de vida. E veja aqui, ó, se você tem, né, nível CIO1 aqui, você tem uma probabilidade de falha em demanda de 1 a 10%. E na medida que você aumenta esse nível de integridade e segurança, essa probabilidade de falha em demanda ela vai diminuindo. Entendeu? Essa relação, e na medida que você vai diminuindo a probabilidade de falhar, você, na verdade, está dizendo que você está aumentando o seu fator de redução de risco. Tá? Ok? A IEC, ela tem essa estrutura aqui, eu até aqui não vai dar, não está dando. Ah, daqui, pronto. Professor, pois não. Com todo respeito, o pessoal de casa aí tem reclamado que as nossas perguntas, às vezes, a gente está fazendo fora do microfone, mas sem causar uma grande interrupção na sua palestra, a que nível você acha que a energia nuclear, ou seja, os sistemas de instrumentação que foram desenvolvidos para as usinas nucleares depois do acidente de Three Mile Island, eles foram responsáveis por essa norma? Aí é uma questão, aqui melhor, é uma questão temporal, né? Quando aconteceu o acidente lá de Fukushima que você está falando, não? Three Mile Island. Qual foi esse? Three Mile Island, Indianápolis, Pensilvânia, em 1976.
com certeza contribuiu bastante, né? Até naquele primeiro slide eu falo o seguinte, que a década de 80 foi uma década mais fatídica que as outras, porque foram muitos os acidentes de grandes proporções, né, que aconteceram, né? E que acabaram alavancando a comunidade internacional, né, para desenvolver normas, para fazer publicações. É nesse ínterim, nesse contexto, que nasce o Centro de Excelência, né, em Segurança de Processos, o CCPS, né, nasce lá nos Estados Unidos, no final da década de 80, mais ou menos. O pessoal deve ter dito assim, pô, peraí, pô, o negócio está muito feio, né? Tá se precisando cuidar disso com mais rigor, né? Com mais rigor, né? Então, eu diria mais do que para essa norma. Muitas das técnicas de análise de riscos, elas nascem dentro da indústria química e dentro da indústria nuclear. Essas duas indústrias, elas são responsáveis por muito do que nós temos hoje de metodologia utilizada na análise de risco. Se a gente for falar aqui de HAZOP nasce no ICI, lá no Reino Unido, né? Década de 60, aproximadamente. Né? Aproximadamente. Aí, não, CIO é década de... Não, essa porra tem que falar. Essa IEC, ela nasce em 98, né? A 08, pronto. A 61508, ela nasce em 98, mas ela vem numa sequência de publicações anteriores que, com certeza, colaboraram em muito, principalmente em 96, que é a publicação da ISA S84. O próprio chairman da S84, ele vai ser o chairman da IEC 61508. Por quê? Porque é a questão da amplitude, né? Precisava-se ter uma norma que atingisse o mundo inteiro. As outras indústrias, porque a indústria nuclear... O mundo inteiro. Né? Diga assim, a primeira publicação que eu mostrei aqui foi da HSE, que é do Reino Unido, que tinha uma amplitude no Reino Unido, no máximo Europa. Aí tem a S84, tem a DIN na Alemanha, tem a ISA S84 nos Estados Unidos. Então, a IEC, o comitê que foi criado, ele tinha essa função, né? Entregar uma norma que tivesse uma amplitude mundial dentro do setor industrial. Então, só para dar a razão da interrupção aqui, por que eu chamei a atenção disso, é porque logo depois desse acidente que eu citei, o de Three Mile Islands, as usinas alemãs que foram vendidas para o Brasil em 78, 79, o acordo nuclear Brasil-Alemanha, elas já contemplavam redundâncias quádruplas, ou seja, todos os sinais que vinham de dentro da contenção eram redundâncias quádruplas e, assim, a gente vê hoje essa tecnologia de 2 melhor de 3, na época eram 4. E, assim, o pessoal não contava custo. Não contava custo, e uma usina dessa, na época, custava, ou seja, praticamente o mesmo preço de uma usina hidrelétrica daquela imensa que se fez aqui no Brasil, ou seja, uma Angra 2 era quase metade do custo de um Itaipu na época. Então, era muito, muito caro mesmo, mas hoje a coisa, você viu que não vingou, né? Eu não conheço hoje, depois você me corrija, qual é o tipo da indústria hoje que tenha redundância quádrupla? Nuclear. Só a nuclear. Então, tá bom, era isso que eu queria. Obrigado. Que é a 61513, a IEC 61513. Inclusive, assim, é interessante que falem não somente redundância quádrupla, mas redundância de sistema. Porque é simples dizer assim, nós podemos aumentar, né, a confiabilidade, né, colocando redundância, mas na nuclear você tem redundância de sistema.
Não é só uma redundância dentro da sua ou do seu elemento iniciador de lógica, né? Então, eu queria mostrar isso aqui. Repare aqui, ó, BS, isso aqui é o quê? É British Standard, né? Ou seja, a gente, esse trabalho, né, de se ter uma norma nacional lá no Reino Unido, isso começa mais ou menos na mesma época, vamos dizer assim, em que ela foi lançada, né? Então, e essa estrutura aqui da IEC, a gente vai ver lá no final da apresentação, ela já em português, né? Por quê? Porque ela está lá no primeiro capítulo da norma da IEC, né? Tem 3 partes, né? E o que nós estamos hoje, né, felizmente, a partir de março, com a norma brasileira, é da primeira parte da norma. Primeira parte da norma. Que já é uma evolução fantástica, né? Bom, e o que é consulta nacional? Então, eu achei interessante entrar lá na BNT e trazer um pouco desse contexto. Então, ela nasce, né, como um projeto, eu mostrei isso um pouco para trás, né, na apresentação, nasce como projeto, né, e esse projeto, né, tem uma tradução, tá, ele é submetido à comunidade, é essa questão, é submetido à sociedade em geral. Para quê? Para que os interessados digam se concordam parcialmente ou se não concordam, mas digam também o porquê, né? Não é só dizer, não concordo, não, acho que não está legal. Não, tem que ter subsídio técnico para contribuir no processo da criação da norma. Por quê? Porque não é simples fazer uma tradução. Não é uma tradução simples. Eu trabalhei com norma internacional, quando eu estava fazendo mestrado, pegar uma norma com inglês técnico é terrível a leitura. É muito ruim ler uma norma internacional, porque chega a ser enfadonho, muitas vezes, com relação a alguns termos que são utilizados, né? Então, você trazer isso para o contexto da nossa língua portuguesa, língua brasileira, né, que é mais do que língua portuguesa, com nossas variações, não é algo simples. Então, como é que funciona, né? É uma etapa, né, do projeto, né? Você vai submeter, né, esse projeto de norma, né, como eu falei, à apreciação da sociedade. E aí, ó, ele pode ser aprovado sem restrições por quem se interessar em avaliar o que está lá sendo descrito. Pode ser aprovado com objeções para quem está participando, né? E pode ser reprovado. Então, os interessados vão mandar suas recomendações à comissão de estudo da autora, né? Então, o aprovado sem restrições, tá beleza, tá tudo bem, concordo com o teor do que tem nesse projeto de norma, ou aprovo, mas vou sugerir alguma melhoria, ou simplesmente eu vou reprovar e colocar quais são os meus elementos de ordem técnica para dizer que eu tenho objeções, né? Feito isso, a comissão vai avaliar os argumentos que estão sendo apresentados, né? Então, ainda, né, sob o contexto, né, de projeto em consulta nacional, vai convidar para reuniões, né? Vem para a reunião, vamos discutir, vamos chegar num denominador comum, no sentido de consensuar o texto da norma, né? Mas ainda projeto de norma, né? E, no final das contas, o comitê ou a comissão de estudo vai aceitar, ou aceitar parcialmente, ou não aceitar simplesmente, né? Vai decidir quanto ao que está sendo, ao que foi enviado, né, no sentido de colaborar com o texto da norma, né? Então, aceito parcialmente, não aceito, né? Como é que está meu tempo?
E uma vez, então, analisadas, chega-se a um veredito, né? E, por fim, uma vez concluída essa fase de consulta nacional, você pode publicar o documento, né? Então, enquanto a gente estava conversando, né, sobre essa palestra, se chegou a um veredito, né? Então, hoje a gente já tem a norma brasileira. Nesse meio termo, agora em março, né? Tem alguém que pediu a palavra ali atrás? Tem ali a data. Eu mostro de novo. Não, tranquilo. Eu queria só, assim, aproveitar a oportunidade, já que temos aqui elementos que sentam nesse comitê aí, e quantas pessoas fazem parte, normalmente, de um comitê desse? Mais de 30, menos de 30? Quantas pessoas fizeram parte, Eric? Pois é, a pergunta era para ele. Antônio Carlos, como eu falei, no mínimo 5, né? Tem que ter pessoas, né, tanto de empresas quanto de várias áreas, né? Não pode ser de uma área só, de uma empresa só. Tem que ser no mínimo 5 e o máximo não tem o máximo. Só um outro ponto que eu queria comentar é que isso foi enviado, né, para consulta dia 7 de fevereiro, voltou no dia 7 de março, com 0 comentários, né? Não houve nenhum comentário para consulta pública. Nesse comitê, hoje, essas reuniões, independente de você estar tendo um projeto sob consulta, elas ocorrem mensalmente, semestralmente? Mensalmente. Legal. E hoje, assim, você acha que nesse comitê, pelo fato de ser até online, né, essas reuniões, devem ser quase todas online, você acha que tem mais de 100 pessoas no Brasil? Não, tem no máximo aí 15, 20 pessoas, no máximo. Okay. É muito pouca gente que entra lá e legal. vai sempre para os debates, né? Bacana. Ocorrem. Bem, não é ruim. Eu esperava que você fosse também, mas... Bem, você vê como é, né, pessoal? Hoje tivemos Márcio Borges aqui, o autor de uma norma que ele defendeu, e hoje temos aqui uma pessoa do comitê da norma que estamos apresentando aqui. Ou seja, Bahia é sensacional, né? Muita água de coco, fantástico, né? mesmo. Obrigado. Por favor, repita aí para o pessoal. Que arredondou tudo. Pronto. O Eric Garcia está comentando que ele não foi só um participante do comitê, mas foi ele o responsável por arredondar o processo. Muito legal. Bacana. Parabéns, Eric. Parabéns aí. Você deve ter feito muito por merecer essa situação aí. Da mesma forma que, assim, puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, né, professor? Sem ser Bahia, né? Mas puxar. Não vamos entrar nesse mérito, não, de futebol. Ok. Mas, assim, foi muito bacana o momento do convite ao professor Rui para isso aí que ele fez. Ele pulou da cadeira, ele fez, porra, Tom, que legal, velho. Você sabia que... Exatamente. Né? E aí foi extremamente oportuno aquilo ali. Bastante. Muito bacana e todos nós estamos agradecendo aí você e Eric compartilharem isso aí com a gente. Desculpe aí, pessoal. Nada, que é isso. É bom porque ilustra bem essa situação tão recente, né, que caracteriza a norma, né? Isso, com certeza. Então, nesse processo, né, eu comentei em passant, existem alguns desafios. Um primeiro desafio importante está ligado à própria tradução da norma, né? Então, além do inglês ser um inglês, como eu já comentei, enfadonho, muitas vezes, para você ler e diretamente fazer uma tradução, né? Você também tem situações onde
há uma falta de experiência necessária com o assunto, né? Então, é importante, isso é um desafio significativo, né? Outro desafio é falta de cultura em CEPRO. CEPRO é segurança de processo, tá? É importante, né? É importante se ter, né, a liderança, né, para você implementar. Ora, bacana, eu tenho uma norma, tá? E daí? Então, se você não tem, né, a liderança carregando essa bandeira, dificilmente você consegue dar o primeiro passo. É muito difícil, tá? E outro ponto que eu já comentei também antes é que a empresa, a organização, ela tem um foco no resultado, né? Então, isso acaba sendo um elemento bastante dificultador. Aí eu reitero o que eu falei antes. Precisa, muitas vezes, infelizmente, acontecer um evento, né, de segurança de processo, né, para que se tenha dimensão do problema, né? Benefícios, então, a transposição da barreira da língua inglesa, isso é fundamental, é um trabalho árduo, né, e que no final vai resultar numa norma nacional, uma norma brasileira. O suporte que você vai passar a ter da ABNT, entendimento da norma, ou seja, o inglês não vai ser mais a desculpa, você agora tem uma norma nacional, né? Solidez e obrigatoriedade dos conceitos, potencial base legal para aplicação e impacto positivo da cultura em CEPRO, né? Então, só há ganhos, por isso que eu comecei a palestra falando que era uma satisfação enorme já saber que ela já não está mais em consulta nacional, mas sim já é uma norma brasileira. Isso é importantíssimo e é um marco excepcional para o mercado industrial, para as organizações industriais. Segurança de processo. É uma maneira mais íntima de se falar sobre segurança de processo, CEPRO, né? E aí, está ela aqui, não mais como projeto de consulta, mas sim como norma brasileira, 14 de março de 2024, né? Então, parabéns a nós, no mercado nacional, no mercado industrial, que temos agora uma norma brasileira que trata de um assunto que há quase 20 anos? Não, 97, há quase 30 anos existe. Daqui a 4 anos, fazem 30 anos que ela foi, quer dizer, a 508. A 511 foi em 2003, né? A primeira publicação. Quer dizer, da 511 são 20 anos, um pouco mais de 20 anos, da 508 um pouco mais, né? Mas é isso. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado a Delmar, ao Tom, que a gente se conhece há tanto tempo, tá bom? Professor... Perguntas? Professor, eu fiquei só com uma dúvida com relação à norma. O senhor estava falando, na parte de sistema instrumentado de segurança, que existem alguns equipamentos que são dedicados exclusivamente à segurança. E aí existe como se fosse uma malha à parte para esse controle da segurança. Só que eu queria entender o seguinte: quando a gente tem uma malha de controle, que a gente consegue estabelecer uma lógica, um movimento para que haja o controle da planta, eu devo me basear nessa norma também? Ou só com esses instrumentos exclusivos de segurança? Segregar bem os mundos para sistemas instrumentados de segurança. Não quer dizer que a malha de controle não possa também ser uma camada de proteção, ela até é, né? Mas a norma para sistemas instrumentados de segurança, ela é que vai ditar as regras, os requisitos que você precisa levar em consideração. Não esquecendo o que eu acabei de dizer, a malha de controle, lembra que eu mostrei um gráfico que a gente chama de casca de cebola? Então, a malha de controle também mas e se ela falhar? Se ela falhar, então aí entra a figura da função do intertravamento de segurança rodando num sistema, preferencialmente esse objetivo em separado. Por quê? Por que segregado? Porque tem aquela tal das falhas comuns, né?
Vamos lá, se você tiver um mesmo sistema... Quem trabalha aqui no ambiente industrial, já pensou você botar tudo junto? Até na hora que for fazer manutenção, pegou errado lá, desligou, derrubou, e aí? Né? Então, é importante você ter essa percepção. Projeto novo, começa bem, porque se começar errado, depois para acertar, é uma dificuldade. Tem mais para perguntar? Diga. Talvez o Érico possa até ajudar a responder. Claro. Pelo que eu entendi, essa norma é só parte 1, né? E a minha pergunta é, quando é que a gente vai ter aí a parte 2? Rapaz, é só entrar lá. Assim, para você lançar uma norma, né, você tem que montar pessoas, né? Tem que se reunir, pegar a norma, colocar em nossa língua, e aí você passa por essas etapas todas, né? É um esforço único de pessoas que se juntam, né, fazem essa verificação toda, de se passar de uma língua para outra, né? Tem várias outras coisas que tem que ver, mas assim, é relativamente simples de se fazer, tá? O que a gente fez aqui, com a 61511, nós começamos isso com trabalho em outubro, né? Então, foi muito rápido, né? Pegar a norma, colocar em nossa língua, né? Você tem que passar por etapas, se passou por essas etapas de uma maneira bem rápida, né? E lançamos, né? Você viu que começamos em outubro, um assunto que estava aí sem ser mexido desde 2011, foi a última vez que se mexeu esse assunto, né? E quase 12 anos depois a gente conseguiu emitir a norma, tá? Só um outro comentário a mais, Rui, a norma ela foi feita com a segunda edição, tá? Que foi lançada em 2016. Então, o que a gente tem hoje aí é baseada na segunda edição de 2016. Mais alguma pergunta, pessoal? Diga, Luiz. Rui, falando sobre a implementação do SIS, ele vai nascer dentro da etapa da filosofia de controle ou a gente já parte dentro do RASOP, onde a gente define a criticidade dos pacotes para cada sistema. Então, a partir dali, sendo um documento multidisciplinar, eu já começo a envolver processo, instrumentação e automação. E se, dentro desse RASOP, a criticidade dos subsistemas, dos pacotes, eu tenho níveis mais baixos para a exposição, eu consigo reparticionar esse SIS, colocando dentro do mesmo conjunto do sistema, nos pacotes, determinada configuração para um pacote e outra configuração para outro pacote. Eu consigo segregar dessa forma também? Ótima pergunta, Luiz. São várias perguntas, na verdade, que você fez. Seguindo, pode reprojetar rapidinho, só para apontar. Vai ter gente que vai jogar pedra em mim aqui. Eu nem fiz essa pergunta que eu faço na sala de aula. Quem torce pelo Bahia, quem torce pelo Vitória? Não vou fazer. Eu já estou vendo, eu conheço pela fisionomia. Não, eu conheço pela fisionomia. Quando você fala, quem torce pelo Bahia, dá um sorriso. Quem não torce, fica de cara fechada. Eu já sei, eu já conheço. É verdade, mas é verdade. Eu posso apontar aqui quem não é ou quem não torce. Verdade. Ó, deixa eu mostrar aqui para o Luiz o ponto aqui chave. Que é o ciclo de vida. Veja, Luiz, tudo nasce aqui, né? Aqui que nasce a sua análise, né? A sua verificação de quais são os riscos que você tem no processo, podendo, naturalmente, dividir para conquistar, ou seja, você vai
o RASOP faz exatamente isso. Você vai segmentar o seu processo e analisar de forma bem sistematizada, né, quais são as condições que podem levar a uma consequência indesejada. Aí faz parte da análise do RASOP, que é uma análise qualitativa, né? Então não vamos entrar muito aí, porque... E aí o RASOP ele vai recomendar, né, para alguns cenários, vai dizer assim, esse cenário aqui é crítico. Recomendo, aí se for aqui na região, vai pegar a CEPRAM, né? O regulamento da CEPRAM de 2017, que eu acho que a última versão é 2017, e vai ver, segundo lá o que está na CEPRAM, o que é crítico, o que é que não é crítico. E se for crítico, vai dizer assim, recomendo que você faça uma análise quantitativa, faça um LOPA, pelo menos, né? Que aí você vai quantificar. Na hora que você vai fazer isso, aí você já vai ter subsídios para fazer esse trabalho que você falou aqui, Vai ter uma função que ela vai ser SU1, uma que vai ser SU2, outra que não vai ter. Essa aqui não vou me preocupar. Mas vai ser a partir daí que eu vou saber qual o meu nível de integridade de segurança que eu tenho que atingir. As organizações mais maduras já sabem, eu não vou criar uma limitação, eu já vou botar um sistema que me atinja sempre o pior caso, tá? Uma vez que eu determino isso, eu vou especificar os meus componentes da função instrumentária do meu intertravamento. Pronto. Aí eu vou especificar. Eu especifico e eu tenho que pegar o quê? O certificado desses equipamentos que vão dizer o seguinte, até qual aplicação eu posso utilizar, né? Então é nesse caminho aí. E você vai ter, claro, o sistema instrumentado, você vai ter desde as funções mais simples até as funções mais complexas, com requisitos ligados a risco maiores, ou seja, com um nível de integridade de segurança, o SIL, mais alto. Tá? Beleza? E aí, o projeto de engenharia é fundamental, viu, bicho? Fundamental, porque se você não fizer um projeto de engenharia que tem essa leitura, você vai misturar as coisas. Por exemplo, você tem redundância, né? Aí você pega a redundância e bota tudo no mesmo módulo de entrada. Escolha um pouco sua redundância. Entenderam o que eu falei? Você tem que fazer um projeto de engenharia que seja coerente com aquilo que você precisa em termos de redundância para você não, porque isso influencia na própria confiabilidade total da sua função. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Tem. Com relação à questão seguro, qual o benefício que você ter um SIS na planta traz em relação ao como é que se diz, o prêmio do seguro, né? Isso aí eu acho que é importante, que acaba entrando como um benefício para justificar o investimento. Excelente, é isso aí. Eu vou fazer a seguinte analogia, tá? Seguro de carro, né? Pega um menino jovem, impetuoso, né? Que pega o carro, né? Um Carlos Leite da vida, né? Um menino impetuoso, né? O que é que você vai ter como resultado daquilo que você vai ter que pagar? Vai pagar muito mais, né? É analogia mesmo. A mesma coisa é uma instalação industrial. Se você quer minimizar o que você vai desembolsar, ou seja, justamente o prêmio de seguro que você vai ter, né? Então, com certeza, eu vou fazer a seguinte situação. Eu já fiz muita auditoria, suportando auditoria interna, né? Então, eu sempre dizia assim, eu sou fogo amigo, eu estou querendo ajudar para vocês resolverem antes que chegue a seguradora e faça a auditoria dela e diga, se não fizer, está lascado. É mais ou menos nessa linha, né? Tem que fazer. A seguradora, ela tem que pensar assim, o Carlinhos, ele é um cara maduro, ele é um cara responsável, ele vai dirigir o carro, então, ele já tem, inclusive, registro de que nunca bateu, tem 10 anos que nunca bateu o carro. Entendeu? É a mesma coisa na indústria. Ela vai avaliar se você tem medidas implementadas e se você não tiver, ela vai dizer, você quer o quê? Né? Quer o quê? Se cria a sua infraestrutura e, a partir daí, a gente consegue melhorar o que diz respeito a seguro da instalação.
Excelente pergunta, é isso aí. Mais pergunta? É uma pergunta mais ou menos nesse Nessa alinhamento dos custos. Dentro da definição das necessidades das malhas de segurança, a gente tem a boa prática e a organização pela norma. A norma está falando, isso no razoável definir essa malha como as mais críticas, eu preciso que tenha um CIO 1, 2, pelo menos. Hoje, nas avaliações, eu já consigo distinguir uma diferença de custo de uma malha de segurança CIO 2, por exemplo, de uma malha normal? Tem uma diferença. Estimado em... Não, aí é mais difícil falar, mas qual é o diferencial imediato, né? Um produto que vai ser colocado numa aplicação de segurança, ele tem que comprovadamente ser passível de utilização nessa aplicação. Então, ele tem que ter uma certificação. E você obter uma certificação é caro, não é barato. Tem todo o desenvolvimento, né, que precisa estar ao redor, né, do processo produtivo, né? Produzir um instrumento, né, um transmissor que atenda a CIO 2 é diferente de um transmissor de uso comum. Ele tem uma certificação. Vou usar um transmissor numa área classificada Zona 1. Aí fica mais fácil, todo mundo, né? Área classificada, todo mundo domina, né? Você tem que ver a especificação, né? Tem que pegar o fabricante e verificar se ele atende aquela Zona 1, classe 1, T, né? E quando você está ofertando ou comprando algo com uma certificação, então com certeza você paga um pouco mais. Quanto que paga mais, aí eu não entro nessa não é minha seara, não. Eu fico, graças a Deus, só com a parte técnica. É a que eu mais gosto. Tá bom? Mas tá mais ou menos respondido. Outra pergunta. Diga, Marco. Aí, Marcão! Não precisa de microfone, não. Não precisa. A voz desse homem, quando ele fala, ele joga na frente. Nem precisa, tem que até baixar o tom. Bom, primeiro parabéns aos envolvidos aí com a nova norma, mas a gente sempre observa, principalmente quando você está trabalhando com um projeto, que você tem um elo da corrente, né? Tem uma caminhada aí. Por exemplo, você tem a avaliação qualitativa dos riscos, você deu um excelente exemplo até da questão da lupa, né? Você tem lá seu processo, você tem a camada de controle que ele está mantendo aquilo ali, quando extrapola, quem vai segurar vai ser as camadas de segurança. Ok, depois disso, mitigar. Só que para você estabelecer o nível de segurança, você tem avaliação quantitativa. E eu não me recordo, eu já vi isso em normas e até em literatura, mas não na NBR, norma para avaliação quantitativa, porque aí você vai precisar complementar com essa nova norma todas as nomenclaturas, o CIO, as probabilidades de falha. Existe essa norma, existe um trabalho vindouro por aí. É mais ou menos isso aí que é uma boa pergunta, porque eu já vi situações que o cliente, e aí não estou entrando no mérito se questão da maturidade ou não, ele até entende que tem que ter avaliação do risco, mas para dizer se é CIO 2, CIO 1, não precisa e tal, aí começa a entrar no desconhecimento do assunto. Existe uma norma brasileira? Não existe? Se existe uma internacional, qual você comentaria? Veja, Marcos, a própria IEC 61511, ela que introduziu esse conceito, né, vamos dizer assim, isso vem também da S8, ela introduz esse conceito de CIO, né, de nível de integridade e segurança. A partir do momento que a gente tem essa norma agora, na sua parte 1, traduzida, essa norma brasileira, então você vai ter lá esses subsídios. Eu lembro que eu mostrei uma tabela para as funções no regime de baixa demanda. Graças a Deus, o nosso regime industrial é baixa demanda. Se fosse alta demanda, ia ser um buraco era mais embaixo ainda, né? Mas ela introduz a norma IEC, ela introduz esse conceito de CIO, tá? Agora,
O que eu comentei ali com o Luiz, que está previsto na IEC, que é o ciclo de vida, né, justamente você tem aquelas metodologias que são qualitativas, o RASOP é um exemplo, né, e o outro exemplo que eu dei foi o LOPA, né. Se você for no regulamento técnico da CEPRAM, né, isso está disponível, né, 2017, você vai ver lá o seguinte, que ela traz, né, elementos ligados às características dos produtos químicos, né, e tem um apêndicezinho, uns 3 apêndices, onde ela aborda o quê? Ela aborda o RASOP, né? Então, não é, eu vou fazer o RASOP porque é legal, não, porque você tem que fazer mesmo, você precisa fazer o RASOP. O regulamento está lá dizendo, aqui, o RASOP você faz mais ou menos assim, tem lá as bases. E lá você tem aquela matriz, né, de aceitabilidade de risco, matriz de tolerabilidade de risco, como você queira chamar, que vai ser, vamos dizer, a base para você entender o quanto que você precisa caminhar em termos de frequência. Basicamente, é esse o trabalho que você faz, né? Você identifica as suas causas, que vão se transformar em uma causa iniciadora de um potencial evento de segurança de processo, e verifica o quanto que você tem que caminhar. Esse quanto que você tem que caminhar é onde entram as camadas de proteção. Esse trabalho é o do LOPA, né? Ele aí vai, por isso que eu disse, você faz o RASOP, faz o LOPA, e aí você já tem um bom caminho para saber o que é que você precisa implementar, o que é que você precisa chegar no seu sistema instrumentário de segurança e projetar, né? É por isso que tem que começar com análise de risco mesmo, né? Não é achismo, você tem que fazer. Então, assim, ter essa norma como uma norma nacional, a BNT, né? Então, isso para mim é um caminho enorme para você começar a não ter essa dificuldade, você que eu digo, as pessoas em geral, terem essa dificuldade para entender o que é a zorra do CIO, o que zorra é CIO, o que é CIS, né? Você passa a ter isso agora mais fácil de se assimilar e implementar. Agora não tem desculpa, né? Agora, quer comentar? Falar um pouquinho sobre o que você colocou. A norma, essa norma que foi colocada pelo Rui, que é 6511, parte 1, ela fala sobre o que precisa ser feito, né, para você ter o CIO, o que precisa ser construído. A parte 2 dela, que a gente não passou para o português e não está na NBR, ela explica vários itens da parte 1, explica bem melhor, né? Pega uma série de itens e explica melhor lá o que foi colocado na parte 1. A terceira parte são 8 métodos para você especificar o seu CIO vindo das análises de risco, entre eles o próprio LOPA, e tem mais alguns outros métodos lá que são colocados, que é a terceira parte da 61511. É só método para você definir o CIO requerido. Então, o que o Eric está fazendo é reforçar a importância dessa norma, né, já no seu primeiro capítulo, e de repente dizer, vamos traduzir o resto, né, porque com certeza só vai reforçar todo o conteúdo que está presente nela de forma completa, tá certo? A parte 1 é mandatória. A 2 e a 3 são mandatórias. O Eric está comentando. Obrigado. Existe uma literatura, inclusive uma ISA, Liptak, o volume 3, né, que é justamente de automação, tem um capítulo muito bom. É porque, na verdade, você acaba caindo em cálculos de probabilidade, você aplica o log, e, na verdade, o 1, 2 é justamente o resultado do anti-log e tal. Mas, assim, para você atingir... eu acho aquela tabela. Para você atingir aquela probabilidade, provavelmente devem ter métodos recomendados de aplicar. O que é cálculo? Isso. Né? Quanto você precisa de CIO, que você vai dizer lá, isso aqui tem risco maior, risco menor, C1, C2, C2, né? É a terceira parte. Agora, como fazer a conta,
Engenharia de Aí já é confiabilidade. mais embaixo, Engenharia tá? de Aí você vai achar essas contas na 61511, 61508, parte 6. Contas simplificadas, as quais eu não recomendo. Eu recomendo o livro do Goble. O livro do Goble. Goble é aquele... para Ele mim, chama de é o grande- Goble, mas não chama de Goble. É o William Goble, William Goble. ele tem um livro muito bom, né? Tem outros livros também que tem equações um pouquinho mais elaboradas. E tem vários softwares no mercado que você consegue fazer. Perfeito. Só um outro comentário, Rui, que eu queria falar é o seguinte. Para você montar a malha, a norma ela não requer, pela norma, que os componentes sejam certificados pela 61508. São altamente recomendáveis que você tenha, né, todos os componentes pela IEC 61508, mas o que a norma requer é que você esteja certo das taxas de falhas dos componentes. Perfeito. E aí você tem vários métodos para isso. Um é a IEC 61508, que vai te dar um laudo lá direitinho, com cálculo, né, com os estudos que foram feitos pelas próprias empresas, tá? Mas tem outros métodos. Tem outros métodos que não somente a 61508, tá? E um outro comentário sobre o que o rapaz colocou sobre valor. Hoje, todas as empresas de alto nível que vendem para nós, né, no mercado, elas estão com o default de todos os dispositivos estarem com certificação SEAL. Então, eu compro lá um componente para medir pressão, temperatura, o default é ele ter SEAL. Hoje, para as empresas de alto nível, né, isso já é o normal. Então, eu não pago mais, hoje não mais, antigamente se pagava, entendeu? Você tem que pagar mais para ele ter uma certificação SEAL. Isso hoje já vale tanto para instrumentação quanto para válvulas e atuadores, tá? Hoje já é um default do mercado, ou seja, em outras palavras, que eu estou falando que se você quer brincar, você tem que pagar esse processo de certificação. Menos CO2, né? Pelo menos CO2. Aí varia, né? Na aplicação CO2, CO3. Não ficou claro para mim. Que nós alinhamos para cima. O default do mercado, Antônio Carlos, todos os componentes que são vendidos para instrumentação, pelo menos da nossa área, certo? Da nossa área, eles têm certificação SEAL. Petroquímica, o default do padrão. Não é por cima, é o que o mercado disse que tinha que ter e as empresas foram atrás e fizeram, né? Então, todos hoje, eu vou te dizer que mais de 90% do que se compra hoje, mesmo para aplicações não SEAL, tem certificação SEAL pela 61508. Então, democratizou, ou seja... Melhorou muito o mercado, né? Democratizou, No passado. No passado você Tá. não encontrava no mercado, era um ou outro, e realmente você tinha que pagar mais, mas eu te digo que de uns, talvez, 7, 8 anos para cá, hoje já é um padrão de mercado, tanto para instrumentação quanto para válvulas, que para válvulas era pior ainda, né? Para válvulas você não encontrava nada, e hoje já é um padrão todas terem certificação. Que legal, velho, que legal. Ou seja, nós estamos experimentando, né, a gente ter alinhado por cima. Isso é muito bacana. Eu acho que isso é um fator importantíssimo para a indústria e que todos nós desfrutamos disso. Eu queria agradecer imensamente aqui ao alto nível das perguntas de final, Marcão, Eric, Maurício, realmente vocês... Ari, a pergunta de Ari de Seguro ali foi oportuníssima, foi muito bacana, porque realmente é por onde as empresas ganham muito benefícios atendendo a norma.